Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 7 de maio. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: juiz defere medida protetiva para traficante. Os valores estão se invertendo. Assalto aos velhinhos. E quem terá que ressarcir os cofres? Não será quem roubou? Ou será que seremos nós os contribuintes? Uma atitude imoral da parte do governo. Falando em governo imoral, Lula terá reunião com Nicolás Maduro lá na Rússia. A maior fraude política do século. Falando em fraude, notas de R$100 falsas estão circulando pela Serra Gaúcha. E quem sabe, se você não tem uma delas em sua carteira. Pois a semelhança dessa vez dos falsificadores é tão grande e é tão difícil de identificá-las. Incêndio de grandes proporções na linha Alcântara, em Bento Gonçalves. Veja as imagens, elas são impressionantes. E os destaques da dupla Grenal pelas competições continentais, começando com o Grêmio. Hoje tem Grêmio. Esses serão alguns assuntos que iremos abordar hoje aqui no Jornal Últimas Notícias com esse que vos fala, Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, vamos iniciar com a nossa conversa política. E eu falei que a nossa conversa de hoje vai ser apimentada. Vai sim. Vamos expor alguns problemas de democracia no Brasil. São muitos eles. E o primeiro ponto a ser analisado é o ponto que pouca gente se ateve a ele. É o desprezo do Supremo Tribunal Federal em relação ao rombo milionário do INSS. Falei milionário? Que nada, é bilionário. Você achava que o rombo era de 6 bilhões? Ele chega a 90 bilhões apenas no primeiro ano do governo Lula. Foram muitas granas investidas nessa previdência, né? Acharam 90 bilhões. Bom, vamos falando disso, né? Eu achava que 6 bilhões era demais, 90, meu chapéu. Depois que eles acharam até pessoas mortas que estavam recebendo aposentadoria e empréstimos. Não deixam nem os mortos em paz, né? E a falta de empatia do STF com esse pessoal que tanto lutou por anos para se aposentar e agora está sendo usurpado por aliados do governo e sem eles darem uma explicação concreta. Por que o STF não dá 24 horas para os envolvidos se explicarem e devolverem esse dinheiro? Se explicarem e devolverem o dinheiro. Se fosse um país civilizado, eles já estariam na cadeia. Como Carlos Lupe, o presidente do PT. Essa criança sabia das falcatruas há muito tempo. E ele foi apenas a uma comissão da Câmara e deu explicações esdrúxulas. Alessandro Stefanuto, o ex-presidente do INSS, ele estufou os bolsos, pois saiba que ele compactuava com esses desfalques. E agora, será que ele vai sair impune? O irmão de Lula, ninguém mais falou no irmão de Lula, é vice-presidente de uma instituição, na realidade a instituição que mais levou dinheiro nesse golpe.
Será que o STF não deveria pedir informações sobre o caso? Ou até julgar, né? Pois foi uma jurisdição federal? Não deixa margem para a gente pensar coisas ruins do STF. Por isso que esses caras não conseguem mais sair à rua. Eles deveriam pedir explicações e no tribunal eles levar esse pessoal à cadeia. Será que só eu que vejo esses detalhes? Será que tem que roubar quanto? Cara, foi 100 bilhões de reais na Lava Jato. 100 bilhões. 100 bilhões é muito dinheiro. 90 bilhões em empréstimos no primeiro ano do governo Lula, agora 2023. Não foi falado 2024 nem 2025, só 2023. 90 bilhões. Cara, é uma fraude muito grande. Eu não sei o que falar. Eu não sei se eu é que estou errado e o crime compensa no Brasil. Acho que eu também vou começar a roubar. Falando ainda de questões brasileiras, já que nós saímos da casinha, né? Vamos falar de uma questão aí envolvendo viagens internacionais. A primeira-dama também não sossega a peruca, né? Ela tá na Rússia, chegou antes que o Lula também chegou na Rússia. Estão lá para comemorar com o presidente russo Vladimir Putin a vitória da guerra contra os alemães da Rússia. Nem era Rússia, era União Soviética, acredito, né? Contra os alemães. Uma questão bem questionável, né? Quem estará com Putin? Quem não estará com Putin? E não foi a pior coisa que eu tenho que dizer sobre essa viagem do Lula. Lá também estará o lendário Nicolás Maduro. Esse cara, ele vai parar nos livros de história com certeza. Como ditador que ganhou uma eleição sem apresentar provas, sem apresentar as atas de votação. Como eu sempre digo, os amiguinhos de esquerda morrem de mãos dadas, um ajudando o outro, né? Lula, Putin e Maduro, que trio! Bom, enquanto no Brasil se fala em democracia, o nosso presidente vai ter uma reunião com o maior falcatrua da história do mundo, que é o Maduro. E se você não gostou dessa minha colocação, acho que esse jornal não é para você. Você deve mesmo se mudar para a Venezuela para desfrutar do paraíso que Maduro proporciona para o pessoal de lá. Você deve ir lá, né? E olha que eu nem estou falando de direita ou de esquerda, estou falando de democracia. Assim que o STF der 24 horas para as explicações, eu volto a falar bem do STF. Porque agora ele recebeu 7 denúncias. Mais 7 denúncias da Procuradoria-Geral da República, que é controlada por Lula, sobre o golpe do dia 8 de janeiro. Aí sim é importante, né? Até mais que os velhinhos que foram roubados. Aí tem que botar esse pessoal na cadeia. Então vamos analisar essa situação do ponto jurídico. Bem devagarinho, né? Pois nós temos o auxílio do Dr. Google. As denúncias são as seguintes: tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio público. Então eu tive que recorrer ao dicionário dos brasileiros, o Google, para que possamos entender o que significa esses preceitos. Bom, vamos entender o que é golpe de Estado. Eu até achei aqui. Aqui, ó, dá uma olhada.
Olha aí. A página do Google que fala sobre isso, a tentativa de golpe de Estado é um crime que envolve conspiração ou tentativa de derrubar um governo legítimo, seja ele por meio de violência, fraude e outros meios ilegais. Então, nesse caso, o líder do governo teria que estar armado ali no local da invasão, para requerer ou pegar à força sua presidência, como Maduro? Ou será que a minha interpretação está errada? Eu acho que nenhum dos 21 citados nesse processo estavam na invasão. Será que estavam? Eu acho que não. Será que eles controlavam as pessoas remotamente? Mesmo Jair Bolsonaro não estava nem no Brasil. Ou será que eu estou enganado que ele estava no meio e quebrando as coisas? Lembrando que estamos só contextualizando a situação. E só por essa questão deles não estarem invadindo as 3 casas, então o que eles poderiam ser enquadrados por quê? Por tentativa. Também vamos falar o seguinte, ó. Nos crimes a seguir, vamos... Dano qualificado. O que é dano qualificado? Ou deteriorização de patrimônio público? O que seria isso? Será que eles estavam lá dentro e quebraram? Será? Dano qualificado. Deve ser, né? Eles estavam no local e seriam responsáveis por quebrar, depredar. Para que se tenha essa prova, teria que ter as filmagens. Cadê as filmagens para provar? Elas foram apagadas por um ministro do Supremo, que foi empossado recentemente, né? Falou Flávio Dino. Ou só se eles estavam presentes apenas em espírito, né? Daí nós teríamos que chamar também Chico Xavier para julgá-los, né? É claro que essa foi uma expressão ilustrativa. Até acho que eu fui mal, mas... Cara, eu não entendo como funciona esse sistema. A insegurança jurídica de hoje em dia é complicada. Só ali caiu esses 3 argumentos por terra. E será o Supremo... quer processar os aliados do presidente se não tem provas? Mas quem sou eu para saber mais que o magistrado do STF? Se o Brasil inteiro não está vendo isso, eu devo estar contextualizando diferentemente de todos, de você que está vendo, de você que não está vendo esse jornal. Mesmo porque o STF tem um ou mais, no mínimo 3 juízes que têm desavenças mortais com Jair Bolsonaro. Ou será que eu estou enganado? Então agora só estamos analisando se eles acham melhor botar na cadeia esse pessoal. E eu sou a favor de botar na cadeia o pessoal que invadiu para quebrar. Sou a favor, sim. Não interessa se é Bolsonaro, se é Lula, se é ET, quem for. Entrou, vandalizou, cadeia. Mas não contextualizar todo mundo. Vou pegar então agora o ministro do STF está julgando Jair Bolsonaro com outros olhos. Todos eles têm que se quebrar, todos eles julgam Jair Bolsonaro com outros olhos. Não é assim. Não é assim. Mesma coisa pegar todos os times de futebol do Brasil, botar dentro de um saco e tirar. Não é assim que funciona. Bom, vamos bem devagarinho, né? Porque pode dar problema aí nesse vídeo, né?
Esse foi o Bloco Político. Você gostou do Bloco Político de hoje? Vamos passar para o Bloco Esportivo. Amanhã tem mais política para vocês e talvez mais apimentadas. Pessoal, hoje é a noite do Grêmio, no estádio Alessandro Villanueva. O Grêmio entrará em campo contra o Atlético Grau. Essa semana será? Meio da semana será de Atléticos. O Inter também vai enfrentar um Atlético. A equipe está na última colocação da chave, que coisa. Mas tem que ter maior cuidado, né? Ao desprezar adversários mais fracos. Pois em edições anteriores foi o Grêmio, até mesmo o Inter, foi desclassificado por equipes bem menores. Estão contabilizando que o adversário direto do Grêmio é o Godoy Cruz, que está em primeiro da chave e ontem ganhou. Então o tricolor gaúcho hoje não tem margem para erro. E se ganhar, presta atenção, se ganhar com mais de um gol de diferença, por isso que tem que ganhar bem hoje, passa para primeiro da chave. Mesmo porque Mano Menezes vai poupar alguns atletas titulares, Bright White, Dodi, Wagner Leonardo, João Pedro, sabendo que Edenilson e Wagner também provavelmente não atuarão, né? Estão machucados, né? Então hoje à noite às 21h30 o confronto para se saber se o Grêmio segue na competição ou fica na fase de grupos. A partida que acontecerá no Peru poderá ser acompanhada pelo Paramount Plus, aquele Paramount que tem um maisinho do lado. E é hoje, né? E amanhã é a vez do Internacional entrar em campo pela Libertadores. Da mesma forma que o Grêmio, se derrapar na curva, também poderá ficar aí pelo caminho. Mas Roger tem à sua disposição Alan Patrick, que chegou a ser dúvida, mas está recuperado em ponto de bala para ação. O desfalque, sim, será Carboneiro. Carboneiro, sim, fica fora do confronto continental. Ele até nem viajou com a delegação, está em Porto Alegre City. E o time colorado tem que ficar bem atento ao confronto de hoje, pois o Bahia entra em campo com o confronto contra o Bahia. O Inter vai amanhã. Hoje tem que cuidar o Bahia contra o Nacional, né? O Nacional ganhando do Bahia. A tabela muda em desfavor do Internacional, que fica em terceiro. E daí, se terminasse assim, o Inter não avançaria de fase. Então hoje os torcedores colorados estarão de olho neste confronto das 19 horas e secando o Grêmio às 21h30. Com os torcedores gremistas também farão amanhã, né? Irão secar o Internacional. Rivalidade é uma coisa saudável e sempre haverá nos jogos grenais. Bom, temos um oferecimento de Natal Fitness. O nosso bloco esportivo é um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness fica bem ao ladinho do Shopping América. E pra você, olha,
Hoje é dia 7. Final de semana, domingo é Dia das Mães. Vá lá na Natal Fitness e reserve aí o seu presente do Dia das Mães. Ela vai gostar pra caramba. Ontem à tarde, por volta das 16 horas, o Corpo de Bombeiros aqui de Bento Gonçalves, através da 3ª Companhia de Brigada da Brigada Militar de Bombeiros, atendeu um chamado de incêndio em uma mata, numa vegetação aí na linha Alcântara, mais precisamente na ponte aí da via férrea. Deixa eu botar aqui, as imagens são bem impressionantes aí, os bombeiros apagando, ó. Parece que é um ferro, um alumínio, alguma coisa que está ali embaixo da ponte, né? No local, a equipe constatou que foi um incêndio aí de grandes proporções, né? E foram materiais acumulados das enchentes, né? Os dormentes, muita madeira, árvore, vegetação. Não se sabe bem a origem dessa chama, desse incêndio, né? Mas já conseguiram controlar aí, graças a Deus. Bom, temos a informação aí, a Polícia Federal desmantelou ontem, presta atenção, ontem, um esquema de falsificação de dinheiro que operava nas cidades lá em Porto Alegre e também aqui na Serra Gaúcha. A ação é batizada como Numisma e teve como alvo um laboratório gráfico clandestino especializado na produção de cédulas falsas de R$100. Te arrepiou agora? Sentiu o perigo? Já estamos sofrendo com essa economia que não deslancha. E agora podemos ser vítimas de dinheiro falso também? E daí vem a frase: o brasileiro tem que ser estudado. Foram cumpridos 6 mandatos de busca e apreensão, 2 na preventiva e ordens de sequestro de valores. As diligências ocorreram em Gravataí, Cachoeirinha, Sapiranga, Charqueadas e na nossa vizinha Caxias do Sul. Olha o perigo aí, pessoal. Durante a operação, os agentes apreenderam impressoras, tintas e equipamentos gráficos usados na confecção das notas falsas. Segundo a Polícia Federal, o responsável pelo laboratório usava técnicas sofisticadas que simulavam os elementos de segurança das cédulas verdadeiras e que tornavam a falsificação difícil de ser identificadas pela população. Por você, por mim. Nos últimos 3 anos, olha quanto tempo essa galera estava agindo em Caxias do Sul, debaixo dos nossos narizes. Nos últimos 3 anos, o grupo colocou em circulação 16 mil notas falsas. 16 mil notas falsas, todas elas de R$100. O valor total do dinheiro falsificado já ultrapassa 1,6 milhões de reais. O líder do esquema, que já havia sido preso por falsificação de moeda em 2007, novamente em 2020, ele foi detido preventivamente. Mas se a criança já foi presa por um crime, presa novamente por outro crime e agora pelo mesmo crime, será que a polícia não, será que os juízes não veem isso? Porque não é a polícia que solta, né? Ele responderá pelo mesmo crime, moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal. As investigações seguem aí para identificar possíveis cúmplices e novos pontos de distribuição das cédulas fraudulentas. A operação foi conduzida com apoio de peritos criminais e contou com a colocação de colaboração de setores da inteligência da Polícia Federal. Agora eu te preocupei? Você já pegou sua carteira, já verificou as notinhas de 100? 1.200.000
e 600, 1.000 notas de R$100. Muitas dessas notas estão por aí. Quem saiba eu tenha no bolso, quem saiba você tenha, né? Bom, vamos passar para um pequeno comercial, o comercial da Harmony. Daqui a pouco a gente volta, vamos respirar, tomar uma aguinha e dar uma olhada, uma verificada na carteira, ver se não tem nada, né? Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, não achei nenhuma nota de 100 na minha carteira, né? Então, tô livre. Em breve, nós procuraremos muito essas notas aí, né? Esse jornal tem um oferecimento de Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Essas duas empresas é que dão pilar para nós podermos estar aqui todo dia de segunda a sexta-feira e apresentarmos esse jornal a você. Vamos lá agora. Em relação à segurança pública, eu tenho um caso que aconteceu aqui na Serra. Mas achei bem interessante colocar, não aconteceu aqui na Serra, mas eu achei bem interessante em colocar em pauta, pois se essa moda pegar, não sei onde é que nós iremos parar. Também tem em relação à segurança. Uma situação muito difícil de entender. Até mesmo eu fiquei refletindo e não achei explicação lógica. É onde um poste mija no cachorro. Você já ouviu essa expressão? Então a situação aconteceu em um julgamento lá em Florianópolis. 2 acusados por tráfico de drogas estavam sendo julgados e durante a audiência da 3ª Vara Criminal da comarca da capital, vou até dar o nome do juiz aqui, Emerson Feller Bertemes, para ficar bem especificado quem é a criança, né? Ele deferiu uma medida protetiva em favor de um dos indivíduos contra 2 policiais militares que atuaram no caso. O juiz determinou que os agentes não se aproximem do traficante pelo menos 500 metros. Uma medida protetiva que o traficante recebeu, que os policiais não podem chegar a 500 metros dele. Não podem entrar em contato com ele com qualquer tipo de rede social ou telefone. Destacou o magistrado na ocasião, que é uma medida cautelar antecipatória. Atendeu ao pedido como forma de resguardar a integridade do traficante e evitar possíveis alegações futuras de perseguição ou abuso de autoridade por parte dos policiais. Estamos perdendo o consenso, né? Então, de acordo com o magistrado, os policiais não podem mais perseguir este traficante. Não sei nem o que dizer, eu vou tirar minha imagem da frente para podermos falar de coisa boa, porque eu quis apresentar, não é daqui, é lá de Floripa, lá de Florianópolis, essa... Mas eu achei uma coisa... Eu fico sem palavras. Uma medida cautelar para os policiais não ficarem a 500 metros, a menos de 500 metros do traficante.
Vamos tirar minha imagem da frente, vamos respirar. Vamos falar de coisa boa. Essa imagem do fundo, vocês sabem da onde que é? Essa imagem se refere à terceira Expo Santa. E como é bom falar de Santa Teresa, né? Que tenha esses eventos culturais e não falar de tragédias como normalmente se fala de Santa Teresa. Essa linda festa começa nessa sexta com entrada gratuita e diversas atrações. 9, 10 e 11. 11 é Dia das Mães, né? 11 de maio. A festa promete atrair milhares de visitantes e turistas. Quer levar a sua mãe para comprar o presente dela lá? Também dá. Oferecendo então uma programação diversificada que valoriza os sabores e talentos da região. Entre as novidades desta edição está a instalação de uma tirolesa. Você tem coragem? Proporcionando aventura e diversão para todas as idades. Menos para mim, né? Eu não tenho coragem. Haverá também o tradicional passeio de Trentino pela cidade. Uma feira comercial com dezenas de expositores. Os visitantes poderão apreciar vinhos, espumantes, produtos coloniais, artesanato local, além de uma agenda recheada de apresentações culturais e musicais. A programação foi elaborada para agradar todos os públicos. Então, a partir de sexta, Santa Teresa estará em festa. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos. Esse foi o Jornal Últimas Notícias desse dia 7 de maio. Voltaremos amanhã com mais uma edição deste jornal. Até lá. Valeu, tchau.